Bom dia, paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. Mais uma vez, Pastor Carlos Salles, Nesse domingo, dia 3 de março de 2024, nós estamos aí com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, dando continuidade aqui. Nós tivemos que dar uma paradinha, mas que Deus esteja aí nos ajudando, a romper com as barreiras, com as dificuldades, que nós possamos levar essa programação, aleluia, mais além, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Nós estávamos aí lendo Mateus capítulo 10, nós concluímos aí Mateus capítulo 10, eu quero estar junto contigo, indo para o livro de Levítico, amém? Vamos até o livro de Levítico, quero estar juntamente com você, nós vamos estar buscando ao Senhor aí, Levítico 5 e 6 e Provérbios 21. Levítico 5 e 6, amém? Vamos estar fazendo a leitura bíblica desta palavra, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom, todo tempo Deus é maravilhoso. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, como se faça, aleluia, imundo, ele for oculto e souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronunciar temerariamente com juramento, ele for oculto e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor, pelo que seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhas, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E trará o sacerdote, a qual primeiro oferecerá, aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, e expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme o costume, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se em sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha,
para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima do incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dará, ou melhor dizendo, e o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial, o que a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor, expiação, aleluia, do pecado. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado, e o restante será do sacerdote como a oferta de alimento. E falou o Senhor a Moisés: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda te acrescentará a quinta parte, e dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada, e leva a sua iniquidade. E trará o sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação do pecado. E o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa é certamente se for culpado diante do Senhor. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão José Vidal, Deus te abençoe. Joane, Júlia, também seja bem-vindo. Gabriele Costa, seja bem-vinda, Deus abençoe. Também é bom, seja bem-vindo. Também Vinícius Santos, mais uma vez, Deus abençoe. Deus esteja protegendo, guardando a cada um de vocês. Nós vamos agora para Levítico, capítulo 6. Eu quero te convidar para nós estarmos fazendo a leitura de Levítico, capítulo 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar o seu próximo, o que lhe deu em guarda, ou o que deixou a sua mão, ou o roubo, ou o que reteve violentamente do seu próximo, ou quem achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Será, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido que achou, ou tudo aquilo que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado de qualquer coisa que fez, tornando-se culpada. E falou mais ao Senhor a Moisés, dizendo: na ordem a Arão os filhos e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá as suas vestes de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne,
e levará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E a porá junto do altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele noite, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esta é a lei da oferta dos alimentos. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. E dela tomará um punhado de flor de farinha da oferta e do azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimentos. Então o acenderá sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Ázimos se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é, como a expiação do pecado, como a expiação da culpa, e todo homem entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, das ofertas queimadas do altar, todo o que tocar será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, o qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha pela oferta de alimentos contínua, a metade pela manhã e a outra metade pela tarde. Numa caçoula se fará com azeite cozido a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecereis em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre os filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será ela toda queimada ao Senhor. Assim toda a oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés. Fala a Arão e aos filhos, aleluia, aos seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degola a expiação do pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que ao oferecer pelo pecado, a comerá no lugar santo, se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se o seu sangue for aspergido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o qual caiu. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozido num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo o homem entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, no fogo será queimada. Amém? Glórias a Deus. Loren, seja bem-vinda. Gabriele também, seja bem-vinda. Também aqui, Tamires, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Também Irene Carvalho, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Já estava com saudade de ti, está sumida. Seja bem-vinda, diaconisa Darcília. Que Deus esteja abençoando as minhas amadas irmãs, meus amados irmãos. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Quero convidar vocês para nós estarmos indo até o livro de Provérbios. Nós vamos estar buscando ao Senhor e recebendo dele no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 20. Se não me falha a memória aqui, consultarei
21, Provérbios 21, nós estaremos lendo Provérbios capítulo 21, amém? Glórias a Deus, o Senhor é maravilhoso. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos do diligente tendem para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Trabalhar com língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz aquele que busca a morte. As rapinas do ímpio os destruirão, porquanto se recusam a fazer justiça. O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem pura e reta. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. O presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva, aleluia, no regaço põe fim à maior indignação. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviando do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O que ama os prazeres padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, o do honrado é o perverso. É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. Tesouro desejável é azeite, há na casa do sábio, mas um homem insensato os esgota. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. O soberbo e o presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo-o com má intenção. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria nem inteligência, nem conselho contra o Senhor.
Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, também a minha amada irmã Marina Salles Andrade. Que Deus esteja abençoando aí a todos os meus amados irmãos e irmãs. Que Deus esteja aí abençoando a Júlia Evelyn, né? Ela está dizendo, voltei, né? Deus esteja abençoando a todos vocês, derramando do seu poder, da assunção, do seu sobrenatural. Que tenhamos aí um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Pastor Carlos agora vai terminar essa live, né? Nós tivemos aí um probleminha, paramos um pouquinho e iremos dar mais uma parada aqui, mas porque terminamos, né, esse trabalho de hoje na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, daremos continuidade amanhã, na segunda-feira, da leitura da palavra, mas Pastor Carlos vai trazer aqui agora a escola dominical. Quero dizer, meus amados irmãos, a escola dominical é muito importante, né? Muitas vezes a gente não dá atenção à escola dominical, mas a escola dominical é muito importante. É um estudo preparado por muitos pastores, por aqueles que são entendidos da palavra, e nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Então, Pastor Carlos vai estar terminando essa live aqui e vai somente tomar um pouquinho d'água e voltar. É coisa de 2, 3 minutos. Nós estaremos de volta para estar ministrando a escola dominical. E eu convido você para essa bênção. A escola dominical não é muito extensa também, é meia horinha aí. A gente vai estar na presença do Senhor. E essa palavra de Deus, ela diz que vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Imagina você isso, o quanto bem nos faz receber da palavra do Senhor. Eu creio assim, amados irmãos, que tem o dia todo para a gente estar fazendo aquilo que nós queremos fazer. Mas se nós tiramos um tempo para o Senhor nos dá livramento de tanta coisa. Às vezes eu me atraso com alguma coisa que eu tenho que fazer e eu falo assim, isso é providência de Deus. Deus está me atrasando um pouquinho porque poderia acontecer em determinado momento alguma coisa que não me faria bem. E eu sei que às vezes quando a gente quer adiantar as nossas coisas, a gente acaba atrasando. Mas quando nós damos o nosso tempo para o Senhor, os anjos do Senhor vêm coordenando tudo que nós precisamos fazer durante o nosso dia. Então eu creio que a palavra do Senhor diz, Jesus falando conosco, ele diz assim, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu deixarei com vocês o Consolador. Quem é o Consolador? O Consolador é aquele que o próprio Jesus, os apóstolos, os discípulos, ele diz assim, o próprio Senhor Jesus, ele disse, eu não mais habitarei em templos feitos por mãos, mas você será a minha casa, você será o meu tabernáculo, você será o templo do Espírito Santo. E Jesus diz assim, eu não vos deixarei órfãos, eu deixarei com vocês o Espírito Santo. Ele é amigo, ele é companheiro, ele prepara o caminho, ele vai na frente. Ele nos dá a melhor direção, ele nos capacita. Então, em nome de Jesus, nós precisamos dar a nossa vida a Deus, nós precisamos falar, Deus, eu quero estar te servindo, eu quero estar te buscando, eu quero dar o melhor de mim para o Senhor. E quando nós damos o melhor de nós para o Senhor, ele dá para a gente o melhor, ele dá as primícias. O Senhor diz assim, não te envergonhas de mim aqui nessa terra, porque se você se envergonhar de mim aqui na terra, eu me envergonharei de você diante do meu Pai que está no céu. Então, busca-me, aleluia. Ele diz assim, me achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, então, falar, olha,
Eu tenho tempo para o Senhor. Muitas vezes a gente não tem tempo para Deus. A gente não busca esse espaço de tempo para estar doando, para estar colocando a nossa vida no altar. E nós precisamos dar tempo para Deus. É muito bom, amados irmãos, quando nós falamos assim, eu quero realmente me entregar ao Senhor, eu quero dar o meu tempo para Deus, que esse tempo seja precioso aos teus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Então eu quero estar orando, terminando, nós vamos terminar, vou dar a bênção apostólica, vou fechar, aleluia, o tabernáculo do Deus Altíssimo e abrir aqui outra live com a escola dominical. Amém? Então, eu espero vocês na escola dominical daqui a pouquinho, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que puderem, não se sintam também obrigados, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado, Senhor Deus, por essa programação tabernáculo do Deus Altíssimo, pela leitura da Tua Palavra. Eu abençoo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, os meus amados irmãos e irmãs, aqueles, ó Pai, que tem seus afazeres, Senhor Deus, na data desse dia, Senhor Deus, que a Tua mão potente esteja sobre eles, guardando, Pai, guardando seus familiares, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, visitando, Senhor Deus, aleluia, nas suas intimidades, que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, prosperar o caminho de cada um. Assim, Senhor Deus, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta as tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém, amém e amém. Amém? Um abração do pastor Carlos, um domingo abençoadíssimo para cada um de vocês, em nome de Jesus.